Paz e graça para você ligado nessa emissora. É com muita alegria que vamos iniciar mais uma edição do Vejam Só Entrevista. A graça de Deus nos permite fazer isso, né? É com um prazer viajar para cá para poder aprender aos pés dos grandes mestres e homens de Deus que interpretam a palavra do Senhor para nós. Hoje a gente recebe o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis e presidente da Sociedade Amigos de Sião, ou Ministério Amigos de Sião, um dos homens mais versados nas Escrituras Sagradas como um todo e especialista nas questões judaicas e, entre outras coisas, professor de escatologia. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz e graça. Shalom, reverendo Heber, todos que acompanham aí, Vejam Só, através também do YouTube, que vocês estão aí também fazendo o maior sucesso. É sempre uma alegria estar aqui, podendo esclarecer o nosso povo, a entender melhor esse assunto tão fascinante que palpita o nosso coração, que é a escatologia. E quando nós olhamos para os acontecimentos, nenhum crente tem dúvida de que as coisas, o cenário apocalíptico, profético, escatológico está sendo montado. Agora cabe a nós, com zelo, cuidado, né, e dedicação e esforço intelectual e de busca e estudo, realmente compreender os textos proféticos que os profetas escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e que cabe a mim, a você, a nós, né, interpretarmos corretamente. Vamos lá. Antes de entrar na questão central, o Templo Batista de Indianópolis, onde ocorrem os cultos, aliás, ele está em construção, né? Fica pertinho de qual estação do metrô? Nós estamos na estação Eucaliptus, que é a estação próxima do Shopping Ibirapuera. Ainda continua sendo o Shopping Ibirapuera. Melhor ponto de referência. A nossa referência. Quem vem de metrô, atravessando por dentro do shopping, a rua de trás do shopping é a Avenida Miruna. Nós estamos na Avenida Miruna 513. Fácil, né? Alguns Miruna quarteirões 513. do Shopping Ibirapuera. Maravilha. E os cultos são que hora? Nós temos culto a EBD, na Escola Bíblica Dominical, às 9h, culto às 10h15, no domingo, às 19 horas. Quarta-feira, reunião de oração às 19h30. Quinta-feira, encontro das mulheres às 14h30. Sexta-feira, às 20 horas, encontro dos amigos de Sião online, uma vez por mês é presencial. No sábado, encontro com os adolescentes e jovens, e a igreja está sempre com as portas abertas, não para. Maravilha. Ósculo Santo, pastor Marcos, né? Faz tempo que a gente não se vê, hein, pastor? Está aí lutando aí para terminar a obra do Templo Batista de Indianópolis. Muito bem. Você que está acompanhando a gravação pelo YouTube e quiser participar, fique à vontade. Faça suas perguntas e quem não tem dúvidas sobre as profecias acerca do fim dos tempos, né? Está aqui um especialista de plantão para responder a sua pergunta, tá bom? É só mandar a sua questão ou o seu comentário para as nossas redes sociais que aí estão, que eu vou colocá-las no ar. E vou colocar no ar também, antes que eu me esqueça, a enquete de hoje. Vamos lá. Você acredita que Gog e Magog simbolizam a Rússia? Eu revisei para deixar passar um errinho, né? Sim, não ou desconheço. Rússia, Gog e Magog, nunca ouvi falar disso, tal. Então você vota no desconheço, tá bom? Esse é o ponto inicial. Então vamos começar a nossa aula, professor, né? Falando sobre Gog e Magog. Essas duas palavras, quem inventou e elas são apenas uma rima? Muito boa. Você vê a importância desse tópico que o capítulo 38 de Ezequiel é para tratar sobre isso. E se não fosse suficiente, ele repete com algumas alterações e acréscimos do capítulo 39. Então perceba que dentro da profecia, quando um profeta dedica tempo para algum assunto envolvendo nomes específicos, a gente tem que estar muito atento porque ele está querendo chamar a nossa atenção para a realidade e a importância disso. Agora, o nosso desafio é justamente identificar esses nomes nas Sagradas Escrituras. Então, a escatologia não só se desenvolve na interpretação dos termos, né, mas também dentro, olha só, da geografia bíblica, como é necessário para a gente entender esse texto. Então, nós vamos ter que lidar com a geografia bíblica, a geografia de um modo geral,
e, claro, com palavras que aparecem poucas vezes na Bíblia, o que nos dá um pouco contexto de interpretação, e aí nós precisamos de ajuda talvez externa, que lance um pouco mais de luz sobre esses termos, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Gog e Magog, claro, está num aspecto apocalíptico, ou seja, é escatologia, é profecia. De qualquer forma, apesar de várias opiniões que a gente tem ouvido nesses últimos tempos, mostra a importância da escatologia, porque senão ninguém falaria. E isso vai se reacender dentro de um contexto muito específico, que é justamente a invasão da Rússia, né, contra a Ucrânia, e que tem aí anos que essa guerra está em vigor e continua mexendo com o imaginário, né, das pessoas em geral e também especificamente dos crentes. Dito isto, reverendo, eu acho que a gente precisa entender que Gog e Magog também prepara para aquilo que a Bíblia chama de angústia de Jacó, que é o período da tribulação e grande tribulação. Nós sabemos que nos 7 anos de chamada tribulação, os 3 anos e meio é a chamada tribulação e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, você tem ali a preparação de um acordo de paz feito pelo anticristo com Israel e seus vizinhos inimigos potenciais. Depois dos últimos 3 anos e meio, o anticristo se revela e começa a perseguir os próprios judeus lá em Israel. E também é claro que a profecia está ligada a um povo judeu, e a uma cidade, a cidade de Jerusalém, conforme diz o profeta Daniel no capítulo 9. E a geografia é a terra de Israel, e todo o povo que está mencionado na Bíblia, que tem o seu território, que tem as suas lideranças do passado e atual, são questões bíblicas. Então, tem um pastor saudoso, falecido, que ele dizia o seguinte: terras bíblicas, problemas bíblicos, é na Bíblia que se resolve. Então, vamos lá, vamos olhar para esse texto, né? Gog, os eruditos entendem que é o nome de uma pessoa, nem todos se arriscam a interpretar o significado no hebraico, não é? Porque se é de um outro país, o nome é dado no contexto hebraico, usa-se os termos hebraicos, certo? Mas alguns vão dizer que pode ter um significado de monte elevado. Já o Gesenius, na sua gramática e o desenvolvimento ali, dos vocábulos, ele não tem sombra de dúvida que se refere a um líder russo, o que já coloca logo de cara a Rússia na jogada, na história aqui. É claro que não é uma coisa explícita, a gente tem que ir ali nas entrelinhas, realmente as minúcias é que vai mostrar e vai fazer a diferença para a gente. Então, por isso o estudo dos vocábulos no primeiro momento. Agora, Magog, que você fez aí o trocadilho, é porque é a terra dele. Então, esse é o termo. Magog seria a terra de Gog. É o que os eruditos vão dizer para a gente. Já alguns comentários, eles vão assim, se isentar dizendo não sabemos onde é esse lugar. Porém, outros, como Joséfo, né, e outros, vão dizer, olha só, que Magog está ligado ali à Capadócia, referência aos citas, ou seja, naquela região onde nós temos os índios europeus, né? E chegando ali, depois vai citar aqui a Turquia, a Média, toda essa região que está ali no Oriente Médio e que diz respeito à Bíblia no sentido de relacionando com a nação de Israel. Então, uma primeira localização seria isso. Já o termo que aparece, né, Ros, como é traduzido, do Rosh, que quer dizer cabeça, líder ou chefe, algumas traduções, né, optaram por uma coisa ou outra, mas é o príncipe e chefe, né, assim que é traduzido na ACF, porque ela simplesmente traduziu literalmente como está escrito. Transliterou. Exatamente, melhor corrigindo, transliterou, usando o termo hebraico, porque se você não tem um equivalente formal idêntico, aí sim convém transliterar e deixar claro para os estudiosos o trabalho mais árduo de pesquisa para dar o significado. Então, o texto massorético, né, também pode ser traduzido por príncipe de Rosh, Meseque e Tubal.
né? Também tem essa ideia, não se perde essa possibilidade de compreensão. Agora, o pessoal da lexicografia, da atualidade, eles não têm dúvida, por mais informações que nós temos, acesso, de ligar justamente Ros com a Rússia. E não é uma questão de fonética, porque a gente já sofre com falso cognato. E a gente pode sofrer também com a sonoridade. Então, não é isso. É material que vai se utilizando dessa grafia para se referir a esse povo, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Ros aqui, claro que não é uma coisa que se identifica com certeza, mas possivelmente se refere a alguma tribo cita na região montanhosa, né, lá do Taurus, os Montes Taurus, né? Ou seja, nós estamos falando da Turquia, que vai fazer conexão com a Rússia, e também onde surgem os rios Tigre, aliás, o Eufrates, melhor dizendo, que vai banhar a Síria, o Iraque, ou seja, tem conexão, não é uma coisa aleatória que os estudiosos estão dizendo aqui para a gente. É claro que como lugar, alguns vão dizer, é impossível identificar com precisão, né? Mas você tem o termo Rússia e também você tem o termo Raço, que aí então tem uma ligação com a Síria, vai subindo, vai chegar justamente também na Rússia, portanto, não tem como fugir. Lembrando que a literatura que nós temos do século X depois de Cristo, o texto bizantino, vai se referir a essa região como Rússia. Os bizantinos, né, vão se referir a esse lugar que nós conhecemos, né, ali... Antes a gente chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e voltou agora para a Rússia. Então, textos bizantinos vai usar essa terminologia. E quando a gente pensa também, tem um estudioso chamado Ibn Foslan, ele vai chamar o povo de Rus, olha só, como um povo que habitava as margens do rio Volga. Aí, meu querido, já coloca a coisa mais para dentro do território russo, como a gente conhece, né? Então, caminhando para isso, alguns eruditos aceitam essa identificação, outros negam. O problema é que quem nega tem um ônus de dar uma resposta. E até agora, simplesmente, nós estamos na negação. Porque é simples, como foi feito da enquete, né? Não sei, mas por quê? Ou também, sim, mas por quê? Eu estou tentando dar aqui as razões, usando algumas das terminologias. E olha só, isso vai aparecer em textos como Enoque, os livros sibilinos, né, Segunda Esdras, Talmud, Babilônico, e esse pessoal que está fazendo referência ao texto bíblico também está citando a Rússia como, né, o lugar de origem desses nomes que acabamos de mencionar aqui do texto de Ezequiel. Bom lembrar que todas essas menções que o pastor e professor Alexandre Dutra fez se referem a um tempo de muitos séculos antes da Revolução Bolchevique, que deu origem ao primeiro país comunista do mundo. E por ser país comunista, inimigo de qualquer religião, inimigo de Israel, o berço da primeira religião monoteísta da história da humanidade. Então, é muito cômodo, né, nós do século XXI, né, ou até do século XX mesmo, não, esse negócio de identificar Gog e Magog com a Rússia tem a ver com o extremismo americano, da Guerra Fria, identificar todos os inimigos da fé com os comunistas. O texto bizantino é 1000 anos antes, né, da Revolução Bolchevique, que é bom lembrar, aconteceu no século XX, 1917, né? Na esteira lá do enfraquecimento das autoridades russas pela Primeira Guerra. Enfim, então não tem nada a ver com questão ideológica. Perfeito, como você disse, porque a referência bíblica mesmo é Gênesis 10. Que são os filhos de Noé que vão povoar a terra. E os jafetitas vão para onde? Justamente para esses lugares que a gente conhece como Europa, né? Continente europeu, continente asiático, os camitas vão ficar ali em Canaã, África,
E os semitas vão ficar ali na região do Oriente Médio, crescente e fértil, ou seja, geograficamente está muito bem distribuída a coisa. E as citações vêm daí. Esses termos originários, né, vão ser derivados para termos mais modernos, conforme os povoamentos vão acontecendo e lideranças vão surgindo e nomes vão surgindo, não é? Quando o texto bíblico fala sobre o norte, né, a invasão que vem do norte, a Rússia pode ser considerada como uma invasora que vem do norte para a perspectiva israelita? Os profetas vão usar esse termo. Mas por quê? Por uma questão geográfica. Você tem o deserto a leste, a oeste você tem o mar, né? O sul também tem o deserto, então o norte é mais propício para qualquer povo invasor, ligado ali no continente asiático. Claro que no continente europeu eles vão preferir realmente o mar, não é? E o sul, que é uma referência ao Egito, que não é tão sul assim, né? Mas vai para um sudoeste, agora? Sudoeste. Sudoeste, exatamente. Então, mas vão denominar sul, né? Embora a Babilônia está mais para sudeste, Sim. Vão denominar norte, porque eles vão fazer o caminho mesmo do patriarca Abraão, conquistando tudo, e seguindo o Tigre e o Eufrates com o exército, precisa de água, para vir do norte, e aí passar por Damasco, até chegar em Israel. Mas também, pensando que o alimento está no norte, qualquer invasor tem que controlar o abastecimento da capital, Jerusalém, com o fluxo de entrada e saída de comida. Então, vem dominando o norte. E quando se chega mais especificamente em Jerusalém, que é uma fortaleza natural, né? Leste, oeste, ali sul, tem ali o Vale de Cedron, Vale de Rinom. Agora, o norte é uma planíciezinha, é onde realmente, aqui dá para atacar. Por isso que as muralhas são reforçadas mesmo no norte. E você tem ali numa parte do Monte das Oliveiras, não é um montezinho, é uma cordilheirazinha, né? Tem um lugar justamente chamado Monte Scopus, que é justamente um monte onde os inimigos paravam para visualizar Jerusalém e decidir onde atacar. E o ataque geralmente era na parte norte da cidade de Jerusalém. Por isso se convencionou dizer que o mal vem do norte. O que é interessante que o texto bíblico faz questão de chamar aqui extremo norte de Ezequiel 38, versículo 6. Por quê? Porque está além daquelas fronteiras comuns que Israel já tinha conquistado com Davi. Então, o que passava dali realmente vai ir para o extremo norte. E quando a gente pensa em um poderio histórico, porque esses indo-europeus, pensando, eles invadiram, né, a parte mais asiática e mais semita na Síria, a Síria, eles chegaram lá. Quando a gente pensa os povos, né, ucranianos e russos, eles vendiam escravos, daí vem o termo eslavos, né? Quer dizer, pensa bem, nós estamos falando de séculos atrás também, que o capital deles era vender escravos para essa região. Por isso que você encontra ali, e aí uma dedução minha, muitos sírios de olhos claros, da miscigenação, é natural. Por que o judeu tem a melhor força de espião, né, da história da humanidade, do Mossad? Porque os judeus foram dispersos pelo mundo todo e você tem judeus de todas as caras, com todas as faces, falando todas as línguas, não é? Mas a sua herança é judaica. Então você vai encontrar judeu etíope, negro, a judeu russo, né, branco, loiro, dos olhos azuis e alemães e assim por diante. Então, essa referência ao mal vem do norte é por essas questões que a gente tem que ter em mente no contexto aqui de análise do texto. Agora, tem um pessoal que fala, por que não foi para a Finlândia, para a Suécia? Aí não, aí já não é mais o extremo norte, aí já é outro mundo. Para a mentalidade do homem hebreu. Ele está limitado por questões geográficas, né? A gente não pode desconsiderar isso. É verdade. Agora, o irmão mencionou a guerra da Ucrânia versus Rússia, né, ou vice-versa. Por que isso é interessante para nós? Porque ninguém mais estava falando sobre Gog e Magog, até que
temos essa invasão. Ou seja, eu tenho uma frase, reverendo, que é o seguinte: a profecia se impõe ao intérprete. Não dá para ignorar. Ela, volta e meia, ela se impõe para a gente. E ela se impõe no sentido de um cenário que vem acontecendo. É paulatino, não é uma coisa rápida, mas ele vem acontecendo, dando pistas para a gente e que prepara o cenário justamente para as cortinas se abrirem e a gente fala: opa, mas calma aí, ninguém foi pego de surpresa, porque isso vinha acontecendo. Quando a gente ouve, né, a liderança judaica falando coisas, quando a gente ouve a liderança europeia falando coisas, quando a gente vê o mundo islâmico falando coisas, pessoas que realmente têm o poder de fazer aquilo acontecer, nós devemos estar bem atentos para interpretar a profecia. Não quer dizer que eu preciso do jornal de hoje para confirmar a Bíblia. Aliás, eu preciso da Bíblia, inclusive, para confirmar o jornal de amanhã. O como e o quando, nem sempre a Bíblia revela. Mas o que, ela diz muito claramente. Então, tudo bem, mas eu não entendi a conexão entre Gog e Magog, Rússia e Ucrânia. Bom, afinal de contas, os ucranianos não são do povo russo? Sim, exatamente. Claro, eles fazem uma diferença, mas é o mesmo povo, assim, de forma geral. Mas o que é a questão? Qual é a questão aí, no cenário escatológico? A Rússia invade a Ucrânia, todo mundo é contra, menos Irã, Síria, Líbano, Cuba, Venezuela. Só gente boa. Que coincidência! E aí você vê a Rússia tendo, né, essa força europeia de criminalização, né, de criminalizando eles por essa atitude bárbara, cruel. E aí a Rússia, através do Kremlin, ameaça só uma nação. Você tem ideia de que nação que o Kremlin ameaçou? Adivinha, né? Israel. Todo mundo votou contra a invasão russa, o Brasil e Israel. Mas só a nação de Israel que foi ameaçada. E sabe como que eles ameaçaram Israel? Dizendo: nós não reconhecemos e podemos não reconhecer as colinas de Golã como israelenses, sim como Síria. Agora, reverendo, pensa comigo. A Síria era uma das frentes de ataque contra Israel. 7 frentes, desde outubro. O que é a Síria hoje? Ou seja, Israel avançou para o território sul do território sírio. Olha que coisa. Ou seja, na fala russa de não reconhecermos as colinas do Golã, agora eles não têm mais esse argumento, porque Israel já avançou além das colinas de Golã. Ou seja, se isso não está ligado com a profecia, como eu disse no início, envolve povo bíblico e terra bíblica, não podemos ignorar. Tá, entendi. Vamos no final desse bloco, faz um resumo para nós da sua posição sobre a escatologia. O irmão é pré-milenista, né? E dispensacionalista. Qual o próximo evento na agenda de Deus? Dispensacionalista. Então, explica rapidinho o cenário, assim, o que vai acontecer na linha do tempo. A gente entende que Deus trabalha por dispensações, épocas. Em cada época, o Senhor estabelece um alvo para os mordomos e não alcançar ou transgredir esse alvo vem a disciplina de Deus. E assim o Senhor segue na história da redenção, trabalhando paralelamente, né, com as nações, Israel e agora, nesse período que nós vivemos da igreja, com esse grupo que é a união de judeus e gentios que creem em Jesus como Messias. E pensando nesse período em que Deus está trabalhando mais diretamente com a igreja, mas lidando como juiz das nações e senhor de Israel, né, como rei de Israel, ele está trabalhando em Israel com a preservação, como um povo, como nação, física e geograficamente, e trabalhando na salvação individualmente, através do testemunho da igreja, que tem judeus e não judeus crentes, né? E trabalhando com as nações, os gentios, paralelamente, a partir da perspectiva de como Deus
trabalha com Israel. Se a gente quer saber como Deus quer trabalhar com o Brasil, é só olhar biblicamente como Deus trabalhou com a nação de Israel. Porque eu sempre ilustro como a água de um lago. Se você quer saber se aquela água é boa, você não analisa a água toda. Você pega uma amostra, leva para o laboratório e analisa. Essa amostra é Israel. Em cima disso, a gente sabe se a água é boa ou não é e o que se espera e se pode fazer com ela. No caso, a perspectiva é essa. Se nós queremos entender como Deus trabalha com as nações, olhamos para Israel, pontos positivos e negativos, e a gente aplica isso e entende. A igreja que está distribuída nas nações e em Israel já é um pouco diferente, porque não temos uma pátria, não temos uma terra, temos um povo nascido de novo, que crê em Jesus como seu salvador pessoal, o Messias de Israel. Então, nessa perspectiva, Deus vem trabalhando na história da redenção. Quando o período da igreja, que é aquilo que chama-se do clímax, né, dos gentios, o ápice, é através do arrebatamento da igreja, em que Deus tira a igreja e aí fica só dois povos, dois grupos para Deus trabalhar, Israel e as nações. Então, os acontecimentos que vão levar para Deus trabalhar diretamente com Israel e diretamente com as nações na questão interrelacional entre esses dois grupos é após o arrebatamento da igreja. Porém, os acontecimentos, né, que nós estamos vendo está preparando para esse evento. Embora não haja sinais para o arrebatamento, há muitos sinais para a segunda vinda. E é em cima dos sinais da segunda vinda que a gente interpreta os textos proféticos. Ou seja, o Senhor Jesus ele repete o que Daniel falou e acrescenta. E aí ele vem no Apocalipse e dá uma revelação complementar a Daniel e os outros profetas que trabalham questões, né, apocalípticas de segunda vinda, a tribulação, segunda vinda, milênio e estado eterno. Então, essa é a nossa linha de raciocínio. Portanto, ao que há, mais especificamente, talvez você já quer que eu me adiante, nós, pré-milenistas, dispensacionalistas, estamos em dúvida se a guerra de Gog e Magog, mencionada aqui, ela é a preparação para o início da tribulação ou ela é um acontecimento antes para preparar para um momento de acordo de paz entre o anticristo. De qualquer forma, vai ter um acontecimento chocante, militarmente falando, envolvendo Israel, que vai preparar a ascensão do anticristo para estabelecer um acordo de 7 anos de paz. E não pode ser essa guerra do Hamas? Pode, se ela realmente aumentar, né? A gente usa o termo escalar, porque você tem várias nações. A gente se esquece que Israel não está lutando só contra o Hamas na faixa de Gaza. Ele tem 7 frentes de batalha. Ótimo. Esse gancho, porque nós estamos indo para o intervalo. Na volta ele vai concluir e tem uma porção de coisas aqui que a gente vai esclarecer sobre os últimos tempos revelados nas Escrituras. Gog, Magog! Vamos lá. A gente vai para o intervalo. Antes, deixa eu te falar. Se você quer conhecer a Bíblia, faça o curso bíblico. agrade.com.br é o nosso site onde você vai encontrar todas as informações dos novos cursos da Agrade, preparados em plataforma EAD, para você poder estudar em qualquer lugar do planeta e até fora dele, tá? Quem quiser falar com seres humanos, eu sou da época que se resolvia tudo falando, né? Liga para 31 15 08 19 em São Paulo, durante o horário comercial, evidentemente. E quem usar o site, depois de tirar todas as dúvidas no site da Grade, passa pelo site da RIT. Né? Assim você vai nos ajudar a fazer um Vejam Só Entrevista cada vez melhor. Dê sua sugestão, faça sua crítica, nos ajude a trabalhar para que o reino de Deus seja mais edificado e o nome dele seja mais glorificado por meio desse programa. A gente vai para o intervalo, volta já. Olá, você sabe que o programa Vejam Só tem uma parceria
com a Agrade, nossa patrocinadora, e com o Shopping do Povo, né? Que nos abençoa, inclusive, com os brindes que a gente sorteia aqui, como essa caneca que a gente vai sortear. Quem não quiser esperar o sorteio, é só vir à Igreja da Graça, atravessar a rua e entrar no Shopping do Povo. Avenida São João, 816, bem no centro de São Paulo, pertinho da esquina mais famosa do planeta, né? Que é a Ipiranga com a São João, e a menos de 100 metros da saída da estação República do metrô. Muito fácil de chegar, tá bom? E o Shopping do Povo está nos dando os brindes que nós sorteamos para quem manda suas fotografias. A gente quer conhecer você, bate uma foto durante a exibição do programa, como as que você tem visto aqui, manda para nós pelas redes sociais, do Instagram ou pelo Facebook, e você está concorrendo automaticamente a esses brindes. A foto de hoje, a primeira delas, vem de Cajamar, na Grande São Paulo. É Claudione, que está assistindo ao programa. Aí, Claudione, Deus abençoe grandemente, viu? Grande abraço para o irmão. Em Goiânia, lá no estado de Goiás, a Julieta, né? É nossa telespectadora. Que maravilha, Julieta. Deus abençoe você. E em Toledo, no Paraná, o Oséias é nosso telespectador. Viu que todo mundo bateu foto assistindo ao programa. Esse é o melhor jeito, tá? Manda a sua foto para nós também. Bem, pastor Alexandre Dutra está nos dando uma aula de escatologia. Deixa eu mostrar os livros dele. Primeiro esse daqui, ó. Muita gente vai pensar que o Alexandre Dutra só fala de Israel e só fala de escatologia. Não, muito diferente. Ele é um pastor da igreja Templo Batista de Indianópolis. Encontros notáveis com Jesus, história dos evangelhos que mudam vidas, né? Tá aí. Você que dirige pequenos grupos, você que tem célula na sua casa e que precisa preparar estudos bíblicos e não tem ainda o treinamento teológico e tal, esse livro é uma fonte maravilhosa para você fazer reflexões. No culto doméstico, por exemplo, na sua casa, né? Isso é muito, muito bom. E a partir dos evangelhos, né? Isso é sensacional. Agora, evidentemente que o campo de especialização do pastor Alexandre Dutra são as questões judaicas e proféticas. E ele tem, entre outros, ele tem também esse livro, Israel, a Igreja e o Mundo. Tá aí, né? Você lê esse livro e você entende todas as articulações que a Bíblia faz a respeito da existência de Israel e do desfecho histórico de nosso planeta, né? Passando pela questão da igreja, né? Então, tem uma discussão interminável sobre quem é o povo de Deus, se é a igreja, se é Israel. Muita gente acha que Israel... muita gente que já passou por aqui fala, não, Israel hoje é só uma nação igual ao Egito. A misericórdia, tem a dó, né? Aí não dá para... Não dá... basta saber história. Quantas guerras Israel já teve desde 48? Uau. Quantas ela perdeu? Nenhuma. Nenhuma. É verdade que 10 nações se uniram para exterminar Israel do mapa? Sim. O que aconteceu? Foram menos, foram 5, 6. Mas em vários anos. Né? E o território que a ONU deu para Israel em 1948 era bem menor que o atual. Por que Israel se expandiu? Porque foi atacado e venceu a guerra. E agora eles querem que devolva, né? Os que perderam a guerra querem que devolva o território que eles quiseram tomar de Israel. Olha, é brincadeira. É só olhar. Pega só a Guerra dos 6 Dias. Não precisa pegar outra. Só essa. Pesquisa aí na internet, Guerra dos 6 Dias. Você vai ver. Se Deus não estivesse com Israel, jamais teria havido o desfecho que houve. Nós estamos falando de um país com 22.700 e poucos quilômetros quadrados, a metade é deserto, uma população de 9 milhões, sendo 2 milhões árabes e israelenses. Ou seja, árabes e israelenses são muçulmanos que preferiram viver debaixo do governo israelense, onde eles votam e são votados, estão no parlamento, frequentam universidades, estão no exército de Israel e nas polícias de Israel. Esses são os árabes israelenses. Isso é democracia. Isso é democracia. Isso é democracia. 95%
querem permanecer, estão muito satisfeitos em viver em Israel, 5% não tão muito, mas quando pergunta quantos querem sair de Israel, aí o número é quase insignificante. Ninguém quer trocar Israel para morar, por exemplo, deixar o passaporte israelense e viver na chamada Cisjordânia, que é Judéia e Samaria. Raríssimas pessoas fazem isso. Cisjordânia e Transjordânia é a mesma coisa? Não, Transjordânia já é para a Jordânia. É do lado de lá do Jordão. Cisjordânia é aquele partezinho assim, que seria Judéia e Samaria, aqui do lado do Rio Jordão. Não. E a Jordânia, que é um país artificial, foi justamente criado para satisfazer, né, o pedido dos árabes que ajudaram os aliados na Primeira Guerra Mundial a ter ali o lugar para os árabes. Ou seja, o certo era os árabes saírem do território de Israel e irem para a atual Jordânia. E não vão. Foram alguns porque a Jordânia, a Síria, o Egito falou que iam expulsar os judeus para o mar Mediterrâneo e eles venderam as propriedades e foram para a Jordânia. Sei. E perderam a guerra e aí não tem como voltar agora. É muito. É só estudar a história que você vai ver. Pois bem. Pastor, o senhor estava mencionando na saída do bloco, né, os próximos eventos na agenda de Deus, né? A igreja vai ser tirada por meio do arrebatamento, né? E então o anticristo vai aparecer. Esse anticristo é um traidor das causas judaicas? Muita gente diz que ele tem que ser judeu. Ele tem que ser judeu? Ele tem que ser da União, tem que ser europeu, né? Porque Daniel diz, né, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse foi o povo romano, que vem da Europa, e o Império Romano dominou a Europa toda, e nas suas fileiras, né, pessoas de origem europeia podiam ascender e se tornar, né, ali um César, né? Quando a gente pensa em Constantino, por exemplo. Não é verdade? Não era romano, não é? Então, agora, pode ser que tenha ali uma ascendência judaica, eu não duvido dessa possibilidade, porque os judeus foram espalhados pelo mundo todo, não é? O critério hoje para se reconhecer quem é judeu de acordo com o Estado judaico, o Estado de Israel, é alguém que tenha um avô judeu, que é o mesmo critério utilizado pelo Hitler para mandar judeus para os campos de concentração. Dos 4 avós, tem um judeu, você vai para os fornos. Barbaridade. Então, é em cima disso, né? Que é baseado. Né? Então, e o falso profeta? Eu penso que o falso profeta, sim, está ligado com a terra de Israel. Justamente porque o termo é esse, né? Ele levanta da terra e a terra geralmente está ligado com a terra de Israel. E o mar está ligado com as nações, aqueles que vêm do mar ou o mal que vem do norte. Mas as nações que dominaram, e nós estamos pensando aí, desde o Império Grego, veio do mar, né? Quando o Apocalipse fala que no novo céu e nova terra não haverá mais mar, é porque não haverá mais nações, é isso? Eu acredito que é mais uma questão da característica mesmo da terra. Porque lá ainda vai ter no Apocalipse povos que vieram de tribos, línguas, raças, né? Então, acredito que vai manter. Por que não pode ter mar no novo céu? É uma frustração minha também. É por isso que eu aproveito o máximo as oportunidades que eu tenho. Enquanto tem. Viajando aí pelo Nordeste. Enquanto tem, eu gosto demais. Poxa vida. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? É verdade que nós podemos esperar que a Bíblia anuncia um avivamento em Israel anterior aos últimos tempos? Há esse movimento acontecendo agora em Israel. Vamos lembrar que no Oriente Médio, o único país onde se tem liberdade de culto cristão é em Israel. Vamos pensar que o pessoal do Estado Islâmico interrompeu cultos cristãos que funcionavam há 1.700 anos. A Síria agora exterminando drusos, curdos e cristãos com esse novo governo. Vamos lembrar, né? A Antioquia da Síria é a cidade onde os cristãos, né,
onde os discípulos foram chamados de cristãos, e nós temos o envio de Barnabé e Paulo. E o que é interessante também, né, que Antioquia é uma homenagem a Antíoco Epifânio, né? Pois o antepassado dele, né? Deus é irônico. Bisavô, tataravô, exatamente. Era isso que eu queria destacar. E dali a coisa... Mas hoje, infelizmente, não é assim. É claro que em Israel é proibido o proselitismo, que é o evangelismo de rua, aquela coisa de ostentar. Mas se um judeu quiser ir a um culto cristão, pode? Sim, todas as igrejas cristãs em 48 que colocaram seu nome na lista e entregaram para o governo de Israel têm o direito de culto. Então... E qualquer pessoa pode frequentar? Pode. Você sabe que eu tive em várias igrejas lá e em congregações judaico-messiânicas, que eram minhas preferências para estar mais com o povo mesmo, ouvindo mais o hebraico e tudo mais. Mas você tem todas as denominações lá, reverendo, até as pseudo-cristãs. Não diga. Você tem os mormons, você tem os adventistas, você tem a congregação cristã do Brasil. Isso eu sei. Um ancião me contou experiências lá. E foi aceito por ser a maior banda do mundo, banda amadora, né, que fala, do mundo. Ah, é? Eles argumentaram isso. Poxa. Aí eles falaram, é uma questão cultural, né? Então tá bom. Pode. Claro que não pode construir templo, né? Mas se reúne numa casa, alguma coisa assim. Casa, tenda. Uhum. E o senhor confirma uma informação que circula muito fortemente aí nos sites de missões, de que muitos árabes estão sonhando com Jesus e acabam procurando cristãos para se converter? Essas notícias também me chegam através daqueles que fazem testemunho aos árabes. Eu não tenho por que duvidar. O que eu percebo é que sempre termina em alguém falando. Sim. Ninguém se converte no sonho. Exatamente. E literatura que já tem publicada é muito semelhante às histórias. Alguém que teve algo desse tipo, um sonho, alguma coisa assim, vai perguntar para um cristão que ele conhece ou vai ler a Bíblia. Eu não duvido que isso também possa acontecer em Israel. Agora, eu estive na Sociedade Bíblica de Jerusalém e uma das pessoas que trabalhou lá foram judeus brasileiros, né, crentes. E conversando, eles falaram, olha, eu já debati com vários rabinos aqui sobre Jesus usando o Taná, a Torá, o Antigo Testamento, e ninguém aqui comigo reconheceu Jesus como Messias. Mas muitos desses saíram daqui pegando o Novo Testamento em hebraico, que é de graça, e que lá na frente acabaram reconhecendo. Que beleza. Porque o Romanos 11, eu acho, Paulo fala numa conversão de judeus, né? Romanos 11, 5 fala do reconhecimento no período da igreja. Aí ele fala de remanescentes, de alguns que vão ouvir e vão crer. Mas no final, 25, 26 e 27, aí é toda a nação. Que também é uma referência a Isaías 10, que é toda Israel será salvo, é todo remanescente. Não de indivíduos, mas daqueles que não aceitaram o sinal da besta. Ou seja, de um grupo muito maior, não é, do que o que acontece hoje no período da igreja. Gog e Magog não tem nada a ver com o Armagedon? Tem, porque Gog e Magog, assim como a expressão o mal vem do norte, se tornou uma referência daqueles que atacariam Israel. O Ezequiel deixa muito claro, olha, não é o que estamos vivendo agora, é o que vamos viver depois. O Senhor vai nos guardar e nos proteger, nos livrar da Babilônia, mas outros povos virão, e ele cita vários nomes aqui em Ezequiel, que fala tem a Turquia, gente, né? Você tem o Irã, você tem ali a Líbia, você tem muitos outros que a gente poderia depois ver. Você tem, quando fala da Turquia e um pedaço da Ucrânia. E é tudo referência lá de Gênesis 10 que eu falei. Sim. Né? Aqueles nomes estão repetidos aqui em Ezequiel como referência de Gênesis 10, os descendentes dos jafetitas, não é? Então, ficou como uma expressão de que todo inimigo que vem do norte
é uma referência a Gog e Magog, porque eles estão no extremo norte. Uma brincadeira à parte, eu fiz o meu mestrado lá na USP, na Faculdade de Letras, na área de estudo judaico. E uma das professoras de Bíblia era impressionante. Dava uma sala pequena para ela, lotava, tinha que ir aumentando até chegar no auditório. E quando chegava no auditório, o pessoal tinha muitas perguntas, interação, e a outra professora ficava sempre na porta, fazendo uma pressão natural. E aí, quando ela percebia, ela falava assim: gente, vamos terminar, porque os filisteus estão chegando aí. Assim, era uma forma, né, engraçada, irônica, né, para dizer, gente, vamos encerrar, né? Porque os filisteus também se tornaram, né, um estereótipo dos inimigos de Israel. Tanto que quando Adriano destrói, né, novamente Jerusalém, qual o nome que ele dá para Israel? Filistia. Aí tá explicado. Então, Gog e Magog. O que diferencia de Apocalipse, que é a sua referência, é que não fala desses povos, fala de todas as nações. Aqui é uma federação de povos em Ezequiel. Todos os seguidores da besta. Todos os seguidores da besta. Exatamente. A grande diferença que Apocalipse deixa, claro, existirão dois grupos. Ninguém será neutro. Não haverá neutralidade. Ou você é adorador da besta, ou você é seguidor do Cordeiro. Ponto. E aí? E aí o tempo acabou. É claro que, só para finalizar então, uma coisa muito importante é que por que é chamado Israel é chamado de a nação eterna? Porque ela vai subsistir. Porque nações deixarão de existir. 2/3 da humanidade vai ser eliminada na tribulação. Muito bom. Que aula bacana. Muito obrigado, pastor Alexandre Dutra. Quem quiser entrar em contato com ele, comprar os livros, convidar para palestras, etc., aulas, é só usar os contatos que foram publicados durante a exibição do programa. E se você não anotou, nas nossas redes sociais, no Instagram, você tem o contato de todos os nossos convidados. Maravilha. Vamos ver o resultado da enquete? Tudo certo. Você acredita que Gog e Magog simbolizam a Rússia? Vamos lá. Sim, 31%. Não, 46%. E desconheço, 23%. Agora, com certeza, depois dessa exibição, esse resultado muda, né? Com certeza. Para você que fica com a gente, que fica com a Rite, a paz e a graça de Jesus, querendo o Senhor, estaremos juntos outra vez na próxima sexta-feira. Até lá.